Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Podfísio. A gente está com uma linha aí durante esse ano e a gente gostaria de falar de temas trazendo assuntos mais específicos para vocês, né? Tentando trazer áreas da fisioterapia, da osteopatia, que tem um pouquinho mais de especificidade para a gente poder também se aprofundar um pouquinho mais dentro de algumas áreas. Então, hoje é um privilégio estar aqui com 3 grandes especialistas aqui no nosso tema principal. A gente vai falar sobre fisioterapia, osteopatia e vai falar sobre o CrossFit. E por que falar sobre o CrossFit? Porque o CrossFit acabou se tornando uma grande febre no Brasil nos últimos anos. A gente tem hoje uma quantidade incrível de praticantes e esses praticantes, eles realmente acabam quase que criando uma doutrina, um vício, e essas pessoas são muito engajadas, né, com a prática do CrossFit. Então a gente está aqui com 3 grandes figuras, que são fisioterapeutas, osteopatas e praticantes de CrossFit, e também atendem, né, esse público. Então eu vou deixar assim, eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês, e sempre antes de responder a primeira pergunta que eu fizer, vocês podem aí se apresentar, falar um pouquinho sobre o nome de vocês, a história, e principalmente a história relacionada ao CrossFit, e aí na sequência vocês já podem emendar a resposta das perguntas. Então, por ordem aqui, né, primeiro as damas, sempre. Então, professora Alessandra, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda. Eu vou começar já te fazendo uma pergunta, depois você se apresenta e depois você pode responder a minha pergunta. O CrossFit, ele é considerado hoje assim um dos esportes que tem um dos grupos mais engajados entre os praticantes. E por outro lado também, existe um comentário muito forte nos fisioterapeutas de maneira geral, assim, né? É muito bom que exista o CrossFit, porque CrossFit é sinal de clínica cheia, que sempre vai ter muito praticante com um índice alto de lesões. E eu queria saber de você, assim, isso é mito? É verdade? Eu queria que você já começasse abrindo e falasse um pouquinho sobre isso também. CrossFit realmente é um esporte perigoso que provoca um alto índice de lesão? Muito obrigado aí pela sua participação. Olá, meu nome é Alessandra, sou praticante de CrossFit, já tenho uns 5 anos. Eu decidi entrar nesse mundo do CrossFit justamente por conta disso. Eu estava recebendo muitos pacientes que vinham do cross com machucados e aí querendo resolver um determinado exercício, a sua performance em determinado exercício. Só que eu não sabia como era a execução desse exercício. E aí eu falei, eu vou fazer uma aula experimental para saber como é a aula em si, como são as divisões, o que é que eles ensinam. E aí eu poder estudar um pouco esse exercício para poder colocar no meu consultório. Fiz uma semana, decidi fazer um mês e já estou há 5 anos fazendo CrossFit. E eu vou dizer que eu me encontrei no esporte. Para mim foi muito bom, né? Melhorou muito minha capacidade física, minha performance, minha vida em si como um todo. Bom, já chegou com uma pergunta bem polêmica, né? Mas assim, muitos que praticam o CrossFit, eles vão falar para você que CrossFit não machuca. Mas eu vou dizer, CrossFit machuca quando a gente não respeita a capacidade e a demanda. Então, você precisa se conhecer, você precisa respeitar as suas etapas de evolução, para aí sim você poder colocar carga, você poder melhorar nos exercícios da ginástica. Por quê? Diferente de uma musculação, por exemplo, não querendo comparar um com o outro, mas na musculação é um exercício mais estático, onde você recruta determinadas fibras lentamente. Então, quando você tem um machucado, tem uma lesão prévia, você ajusta um pouco e não interfere tanto na sua execução, né? Ao contrário do CrossFit, que pega multiarticulares. Então, quando você tem uma lesão prévia,
você deixa de executar determinado exercício ou faz com dor. Então você sente mais. E acha que por isso o CrossFit machuca. Mas não é que ele machuca, é mais difícil você adaptar determinados exercícios. Mas assim, machuca, machuca, quando a gente não respeita a nossa individualidade. Mas eu costumo sempre usar essa frase assim: o CrossFit é para todos, mas nem todos é para o CrossFit. Você precisa se conhecer lá, se encontrar. Se você se encontrar, você está na melhor prática possível. Porque eu sou suspeita para falar, né? Perfeito, concordo plenamente aí com as suas considerações. A gente sabe que qualquer atividade física, qualquer pessoa que pratica atividade física está sujeito a lesão. Vários estudos científicos já têm apontado para a gente que existem esportes aí que têm índices de lesões muito maiores que o do CrossFit, mas é claro que o CrossFit também pode expor, né, o indivíduo aí a determinados tipos de lesões. Então eu vou emendar nesse tema ainda, professora Érica, e eu queria que você fizesse alguns comentários sobre isso. Então, assim, a professora Alessandra falou assim, é importante a gente respeitar demanda e capacidade. É por isso, então, que existe talvez um espaço tão importante e tão forte para que o fisioterapeuta possa trabalhar ali diretamente, diariamente, com consistência, no box de CrossFit mesmo, observando treino, observando gestos de movimento, né, dos praticantes. E aí, eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso. Na tua visão, assim, o quanto um fisioterapeuta ali dentro, no dia a dia, ele pode ser importante para esse público em especial. Muito obrigado aí pela sua presença e sua participação. Olá, pessoal. Vou me apresentar, sou Érica, sou fisioterapeuta e acho que o meu caminho foi muito parecido de Alê, né? Eu entrei já nesse meio fitness e eu queria saber o que era snatch. Quando eu peguei o primeiro paciente, tá doendo por quê? Ele, não, quando eu faço snatch, o que é snatch? Como é a mecânica do corpo dele? O que acontece na articulação? Aí eu fui treinar e, mesma coisa que a Alê, me apaixonei. Demorou um pouquinho, mas eu me apaixonei. Acho que ela foi mais platônico, o meu foi mais tranquilo. E sobre a sua pergunta, na verdade, é um meio que não é a realidade de toda boxe, tá? Infelizmente, não é a realidade de toda boxe. E também não é a realidade aqui, não sei, nos outros estados, em Salvador. Porque a gente tem um déficit de atuação do fisioterapeuta dentro de uma boxe. Mas quando eu falo atuação de um fisioterapeuta, é exercer o papel de fisioterapeuta, não o papel de coach. O coach é educador físico, tá? O fisioterapeuta, ele precisa analisar o movimento. Nós somos profissionais de movimento, mas o que a gente pode adequar para determinado grupo de praticante? Mas a gente não é um professor de educação física para exercer um papel de passar um treino para o paciente. Então, eu acho que ele tem que trabalhar associado ao educador físico, tá? Na box que eu treino tem, mas ela na época ela não era formada, era uma estagiária, só que infelizmente ela exercia um papel de coach, era vista como coach, por mais que ela tentava ser vista como fisioterapeuta. E eu acredito que, emendando com a pergunta aí que você fez para a Alessandra, se a gente tiver um fisioterapeuta exercendo um papel de avaliação, de avaliar a demanda desse paciente, desse praticante, quais são os déficits articulares, musculares, as limitações dele, a gente trabalhar em cima disso, eu acho que a gente vai colocar esse aluno, esse praticante, dentro da capacidade que, no momento, ele está apto a fazer. Então, é um grau de evolução, né? Assim como o CrossFit, a gente subdivide as categorias, né? Que é o Scale, o Intermediário e o RX. Então, isso já se torna uma classificação de capacidade. Eu tenho que fazer determinada coisa para eu me tornar RX. Na fisioterapia não é diferente, né? Mas, infelizmente, não é a realidade de todas as boxes que a gente vê aí no Brasil. Não sei como é nos outros estados, mas eu falo por Salvador. Eu acho que isso tende a melhorar, né? Perfeito, eu também concordo. Acho que é um nicho aí que tem já, né, praticamente consolidada a importância do fisioterapeuta, com um campo gigante aí de trabalho para crescimento.
Professor Rômulo, eu vou me manter ainda nesse mesmo tema. Eu quero destrinchar um pouco melhor isso. E a minha percepção, né? Eu não sou um praticante de CrossFit, conheço muita gente que pratica, né? Vejo muita gente que chega aí, né? Contando histórias e tal. Então eu percebo que as pessoas aí que são os mais adeptos, né? Normalmente eles vêm comentando sobre cada um tem um objetivo diferente ali dentro. Eu vejo gente que tá num momento de treino que está muito ligado em performance, né? Eu quero melhorar a performance, eu quero melhorar meu desempenho, eu quero melhorar meus resultados. Eu vejo o praticante que fala assim, eu preciso fazer uma atividade física e eu gostei disso aqui e tá bom. E eu também percebo que tem uma outra categoria que é uma galera que ela não tá tão ligada na performance, mas ela tá tão, entre aspas, viciada no negócio, que ela passa a não respeitar tanto o corpo dela, e eu vi muitas vezes que talvez o treino tá sobrecarregando alguma coisa, que aquela dorzinha que está incomodando ela precisa ser melhor ouvida, respeitada, e normalmente isso pode gerar problemas mais sérios no futuro. E aí, em cima dessas necessidades aí, professor Rômulo, em cima dessas condições gerais, eu queria saber, assim, na tua opinião, e até dentro dessa questão, dentro do dia a dia mesmo, né? Qual que é o papel do fisioterapeuta e o papel do osteopata? E eu gostaria realmente que a gente pudesse dividir um pouquinho disso. Aonde entra a fisioterapia e aonde entra a osteopatia para lidar com as demandas e necessidades desse público em especial. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, eu agradeço pela presença. Prazer em revê-la aí, Érica, de longa data aí, né? Bom, a minha história é muito parecida com a das meninas, né? Eu caí meio que de paraquedas dentro de uma box aí, por atender atletas de CrossFit, por atender uma coach de CrossFit aí que eu chamo de madrinha, porque foi ela que, né, pregou para mim o CrossFit. E eu decidi ir para uma box para eu aprender os movimentos, para eu poder realmente tratar, porque por mais que eu fosse lá no YouTube, digitasse o nome do movimento, para ver a mecânica do movimento, eu entendia qual músculo estava sendo utilizado, qual poderia ter sido a provável lesão do indivíduo, mas eu não conseguia entender o movimento, eu não conseguia sentir aquele movimento, o que eu podia fazer para, de repente, para modificar, para melhorar aquela performance do indivíduo. Então eu resolvi entrar para poder entender isso tudo, e de tanto ficar, fui ficando. Já tem também 5 anos que eu sou praticante, e dentro desse meio eu tive algumas vivências muito interessantes assim, em relação a lesões, ao ponto de desenvolver uma metodologia para eu tratar esses pacientes aí, né? Pegando um gancho passado, né, eu falo que existem 3 principais tipos de lesões assim, que desencadeiam lesões dentro do CrossFit, né? O primeiro seria, por exemplo, o indivíduo entrar para a box de CrossFit com uma lesão prévia ou uma lesão não tratada ou muito mal tratada, né? Isso é um fator que pode desencadear uma nova lesão para ele. A outra seria, por exemplo, a negligência do coach. Um coach talvez inexperiente, que ele não obedeça os 3 pilares do CrossFit, que é a mecânica, a consistência e a intensidade, né? Não saber quando que tem que recuar, dar um passo para trás, quando tem que voltar para a consistência, quando tem que buscar a mecânica, né? E isso falta um pouco de experiência em alguns coaches. E um outro fator que já é responsabilidade do aluno seria, por exemplo, a imprudência, o ego, a vaidade, tentar progredir carga sem estar preparado para progredir carga, isso machuca demais, né? Mas respondendo a sua pergunta, Bruno, eu separo muito bem isso dentro da box, dentro do meu consultório, né? Normalmente o aluno, quando procura a gente, ele procura com um sintoma, e normalmente aquele sintoma dele, por exemplo, uma dor no ombro, uma dor na coluna, normalmente a causa não está relacionada com a estrutura que ele me procurou, não está relacionada com o ombro, não está relacionada com a coluna, às vezes é uma causa à distância, né? Aí entra o poder da avaliação da osteopatia. De repente ele me procura, às vezes até com um exame de imagem em mãos, falando que tem uma tendinite do supraespinhoso, uma bursite. E, na verdade, a gente
pode entender isso de acordo com a avaliação da osteopatia como uma disfunção visceral, né? Então a gente vai tratar a disfunção visceral para melhorar a condição do ombro, para dar mais condições de treino para ele melhorar a performance, né? Mas só que dentro da box de CrossFit eu aprendi uma coisa, que se você utilizar simplesmente os conceitos da osteopatia, às vezes o atleta ele entra dentro do seu consultório, você melhora os sintomas dele e às vezes ele sai falando que não foi atendido bem. Por quê? Porque o indivíduo, o atleta de CrossFit, às vezes está acostumado com um tratamento um pouco mais vigoroso. Por exemplo, as liberações miofasciais, as liberações musculares, né? Então, o que eu faço no meu consultório? Eu dou o que ele quer, primeiro, uma liberação muscular, né, uma técnica articular, de repente até um thrust, que é isso que ele espera. E de repente, mais para o final do atendimento, eu dou o que o corpo dele me pediu para eu dar, o que ele realmente precisa. Aí eu entro com os conceitos da osteopatia, por exemplo, uma mobilização visceral, né, algo nesse sentido aí. Perfeito, perfeito. Muito interessante. Alessandra, pensando na tua trajetória, então são 5 anos já, né, como praticante de CrossFit. E aí eu acho que dá pra gente fazer um paralelo interessante. Você, como praticante, imagino que você também já começou a pensar ou até desenvolver mesmo atendimentos a esse público, né? À medida que você começou a ser praticante, na verdade, acho que isso que te levou também a ser uma praticante, né? É a demanda realmente de pessoas que precisavam de ajuda. Como que a osteopatia, na tua visão, assim, como que a tua evolução como osteopata ajudou na tua evolução como terapeuta, especificamente para esse público, né? O que você percebe dentro da tua rotina, no teu dia a dia, que mudou em relação ao que você fazia 5 anos atrás e ao que você consegue desenvolver hoje, né, com esses praticantes? Dá para dar uma consideração nesse sentido? Dá sim. Bom, eu me considero ainda uma bebê na fisioterapia, né? Porque eu tenho 5 anos de CrossFit, mas eu tenho 8 anos de formada, então praticamente eu ainda sou uma criança aprendendo a engatear na fisioterapia e na osteopatia. Então, eu melhorei junto os dois. Mas vamos lá, pegando a resposta do Rômulo, a minha forma de tratamento com esses praticantes também é da mesma forma, tá? Para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada pela visceral craniana. Isso eu não nego para ninguém, principalmente para os meus alunos. E esse é o meu diferencial aqui em Salvador, porque os praticantes da atividade física em si, não só do CrossFit, mas de qualquer outra modalidade, ele está acostumado com um determinado tipo de atendimento, onde ele chega, libera fáscia, manipulação, exercícios de correção, estabilidade, mobilidade. E aí, quando ele chega aqui no consultório, que a gente começa a conversar e vê que tem relação com o crânio, tem relação com vísceras, ele começa a ter uma visão um pouco diferente. Alguns aceitam, outros não. Outros preferem, eu prefiro ir para um determinado local onde eu vou ser tratado desta forma. E assim, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Você precisa estar num ambiente que você se sinta bem. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou gestante. Então, e mesmo gestante, eu estou praticando CrossFit. E aí eu tive que reduzir muito a minha carga, reduzir o meu gestual, adaptar todos os movimentos, porque eu estou mais pesada, né? Então eu não consigo me pendurar numa barra, não consigo fazer determinado exercício com a carga que eu pegava. E aí eu comecei também a ter uma visão como meus pacientes têm. Porque eu precisei procurar um osteopata. Pela modificação do meu corpo, eu senti algumas dores, né? Por conta disso. E aí eu tive a visão. Eu falava, poxa, eu queria uma manipulação. Aí daqui a pouco, não, era a tensão no meu diafragma, era a tensão na minha torácica que estava precisando. E aí eu comecei a ter uma visão diferente, né, do que eu posso dar o que ele quer, mas eu também não posso esquecer do que ele precisa. E aqui
minha visão praticamente é essa. Não posso deixar de negligenciar o que o corpo precisa, principalmente o que o corpo precisa, né? E aí eu converso muito com os meus pacientes sobre isso. Eu faço a minha avaliação, faço tudo que ele estava precisando de ajuste, mas também eu dou aquela puxada de orelha também. Boa. Eu quero insistir mais nesse o que o corpo precisa. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouquinho mais desse tema aí. E essa coisa que está me chamando a atenção assim, nessa conversa de vocês é em relação a técnica, intensidade e o que me chamou a atenção agora em relação a isso, a Érica, todo osteopata trabalha com todas as técnicas, né? Não existe osteopata que faz osteopata visceral, craniano, a gente trabalha com tudo. Mas eu sei, por exemplo, que a Érica ela tem uma pegada muito boa na parte estrutural. Ela tem uma mão muito boa na parte estrutural. E a gente está, né, descobrindo, reaprendendo, né, Érica? Principalmente lá na nossa diplomação, né, a Érica já está na última fase aí, né, da formação dela, ela já está finalizando a diplomação internacional de osteopatia. E a gente está estudando com um professor ali que tem que vive da osteopatia no esporte, que atende atletas de altíssima performance no mundo todo, que já trabalhou com atletas de ponta no mundo todo, e a gente percebe, né, Érica, que não é a intensidade que é o diferencial do trabalho estrutural que esses caras desenvolvem lá fora. Então, eu queria que você contasse também um pouquinho, Érica, o que é hoje a tua mão para trabalhar com os atletas de CrossFit, e especialmente depois que você começou a fazer a tua diplomação internacional de osteopatia. Nossa, essa Rômulo e a Alessandra, a gente tem um atendimento muito parecido, né? As técnicas viscerais são extremamente eficazes. Mas, assim, eu confesso que eu gosto de uma manipulação, eu misturo muito meu atendimento. Antes de dar a diplomação, eu sempre tive essa pegada da mão mais firme, tá? Mas, porém, eu sempre me conectei com o paciente, e isso eu aprendi com minha antiga PA que está aqui, Alessandra, de você se conectar e você sentir o tecido do paciente, né? E o Eric falou isso também. Sinta as articulações, se conecte com o que você está sentindo. A mesma intensidade que você vai dar para o corpo é a mesma intensidade que o corpo está. Se eu pego um paciente rígido, eu vou ter uma técnica de uma maior velocidade, ou de maior massa, né? Se eu pego um paciente mais agudo, vou usar uma técnica de melhor velocidade, que o tecido dele ele vai de acordo com a intensidade que eu estou dando. Então, ele vai responder imediatamente ao meu toque. Tá? E no DO, eu senti muito isso. Quando eu ia fazer o rodízio com os colegas, eles sempre falavam essa questão: pô, Érica, você tem uma pegada muito boa, sua mão é leve, só que ela está bem específica. Só que eu notei que quanto mais eu tivesse concentrada no meu colega, apesar de ser uma técnica grupo, mais suave, mais eficaz era aquela manobra. Então, acho que quando eu pego um paciente que ele já vem todo tenso, né? O cross, se a gente pegar os homens e as mulheres, são tudo fortinho, assim, bem rígidos, né? Principalmente os mais avançados. Então, se eu der uma técnica de uma pegada muito forte, de uma técnica um pouco agressiva, o corpo dele vai responder imediatamente da forma agressiva que eu estou aplicando essa técnica. Então, vai muito de paciente, vai muito de você sentir aquele tecido, tanto a víscera, tanto a articulação, tanto o próprio músculo. Então, eu presto muito atenção no que o corpo dele está querendo me dizer, para eu saber de qual a forma que eu vou conduzir aquele atendimento. E no DO, a gente bate muito isso na tecla de suavidade, de ser específico, de você, eu quero o sacro, mas eu quero o sacro aqui na base, em tal ângulo, e isso depois do DO ficou muito mais refinado. E assim, como a gente fala, né, não é atirar para matar, é tiro de sniper, eu quero ali, e é ali que eu vou manipular, ou é ali que eu vou tratar. Na visceral a gente consegue muito isso, mas é como o Rômulo falou, eu preciso dar o que ele quer. Então eu meio que dou o que ele quer, depois, espera aí, a gente já limpou essa parte articular, vamos trabalhar aqui essas estruturas,
estruturas, vamos trabalhar essas vísceras e dar funcionalidade ao corpo dele, que é o que precisa para movimento. Queria complementar aqui, que eu ouvi uma frase do Eric que eu nunca esqueço, né? Ele falava assim, vocês não estão amassando o saco de batata. Então, quando eu manipulo, eu penso exatamente nisso, né? O menos sempre é mais. Então, se você for específico, exatamente onde está em disfunção, acredito que você tenha mais resultado do que estar amassando, né, o paciente, está machucando o paciente com tantas técnicas, com milhares de manipulações. Então, você sendo específico, trabalhando no tecido certo, da forma adequada, por mais que esse paciente ele queira aquela manipulação completa, mas você sendo específico, no final do tratamento ele sente a diferença. Então, a suavidade que o DO ensinou, para mim foi fundamental. Foi fundamental. Perfeito. Eu também achei que isso foi um grande divisor de águas, mais um divisor de águas aí na vida. Aí eu queria voltar, Rômulo, nessa questão do aspecto mais geral mesmo, né, de entender o que o paciente quer, o que ele precisa, e a gente fala muito nisso, né, não é só na osteopatia isso, fisioterapeuta mesmo, né, que a saúde e o tratamento não pode ser restrito àquele momento que você vê o paciente dentro de um consultório. É necessário que você entenda qual que é, não só, e nem restringir a prática de atividade física dele, mas como é que é a vida dessa pessoa, repouso, descanso, alimentação, enfim. Eu queria entender melhor, assim, numa consulta com um paciente hoje, quais são os parâmetros, diretrizes, ou até, de acordo com a tua experiência aí, quais são os pontos principais, assim, que você costuma levantar em relação a esse ambiente fora da box do treinamento, fora do consultório, esse ambiente mais relacionado à vida e ao dia a dia desses atletas? Então, eu sempre falo para meus pacientes assim, todo mundo que entra dentro do meu consultório é meu paciente e é meu aluno. Pouca gente sabe, mas antes de ser fisioterapeuta eu já era professor, já dei aula há alguns anos em pré-vestibular e tudo mais. Então, eu tenho essa cultura já de ensinar o paciente algo que ele não dependa tanto de mim e tenha que ficar retornando ao consultório sempre, né? Então, quanto menos ele vier ao consultório, melhor para mim. Então, eu tenho essa cultura. Eu ensino o aluno o que ele deve fazer, né? E uma coisa que eu brinco também com alguns colegas, e em curso eu falo muito isso também, é que a gente aprendeu na faculdade a tratar a doença, né? Então, a gente, de certa forma, tem a necessidade que o paciente chegue para a gente e nos dê um norte, o que tratar, né? Você quer acabar com o fisioterapeuta, tirar o chão dele, é o paciente chegar na frente, na sua frente, e você perguntar, o que eu posso te ajudar? E o paciente fala assim, nada, eu estou bem, eu não tenho dor, não estou 100%, aliás, nunca estive melhor. Você tira o chão do fisioterapeuta, o fisioterapeuta não sabe o que fazer, né? Então, nesse contexto, entra, por exemplo, a avaliação da osteopatia. Né? Fala, você não tem? Você acha que não tem? Vem cá, deixa eu te avaliar. Você tem uma disfunção, assim, assim, assim. Né? Aí você vai tratar, você mostra para ele, ensina ele o que ele tem que fazer para poder manter, né, o seu atendimento. Você avalia mobilidade. Mobilidade é extremamente importante no CrossFit, né? Muitas lesões aparecem por deficiência de mobilidade, né? O cara tem uma dor no ombro por falta de mobilidade na torácica, por exemplo, né? E isso afetou o ombro dele. Certa vez eu atendi um paciente com dor lombar e ele me especificou que a dor lombar dele era quando ele agachava, mas só que no CrossFit a gente tem muitos tipos de agachamento, né? E ele falou para mim que a dor que ele sentia era quando ele fazia um front squat, quando ele agachava com a barra na frente. Então, eu fui avaliar o movimento, dentro de um padrão do movimento que ele estava acostumado a fazer, coloquei carga, ele fez o agachamento para mim, e eu percebi que o que faltava para ele era mobilidade de punho. Então, para tratar a dor lombar dele, eu tive que melhorar
a mobilidade de punho. Essa era a causa. Eu não me preocupei com o sintoma dele. Entende? Aí, qual que foi a minha conduta? Olha, você tem uma falta de mobilidade de punho, seu punho devia ter essa flexibilidade, ele não tem, então você vai fazer esse exercício de mobilidade. Eu filmo o paciente, dando as instruções para ele e envio esse vídeo para ele. Ele não precisa retornar no meu consultório para eu fazer mobilidade com ele. Né? Então, olha, a partir de agora você vai fazer essa mobilidade aí 2, 3 vezes por dia, antes, depois do seu treino, principalmente quando tiver exercício que você vai utilizar muito seu punho, né? Você vai fazer essas mobilidades. E aí ele faz. Esse aluno em específico, ele melhorou a dor lombar dele em 2 semanas, sem eu intervir na lombar dele. Então, todo paciente que entra dentro do consultório, eles são avaliados em relação às disfunções mínimas, né, as micro disfunções, são avaliados quanto às mobilidades. Após a intervenção, eles são orientados, eles sempre saem com dever de casa. Né? Eu filmo eles, a maioria dos pacientes são todos filmados com as minhas orientações, eles levam essas orientações, né? E o que eu falo para eles? Quando eles vão em alguns atendimentos, eles saem com muitas filmagens, vamos supor, 30 filmagens de mobilidade. Eles não vão fazer as 30 todos os dias, mas eles sabem quando eles têm que fazer. Vai ter exercício de membro inferior, agachamento, então vamos fazer mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, vai ter exercício de membro superior, então mobilidade torácica, de ombro, entendeu? Então eles ficam condicionados a isso, eles são ensinados a isso. Perfeito. Pode complementar, Érica. Você, Bruno, fez uma pergunta assim, a diferença do fisioterapeuta para o osteopata, né? Perfeito o que o Rômulo fez aí. Na verdade, ele buscou a disfunção primária. Somente ele fez isso e tratou a disfunção primária, e a disfunção secundária desse paciente era a coluna. De repente, não desfazendo da fisioterapia convencional, jamais. Se ele fosse um fisioterapeuta que não fosse osteopata, isso ia avaliar o lombar dele e esse paciente ia ter uma repercussão, e esse problema se tornaria crônico. Então, entraria efeito cascata, né, que a gente tem muito, principalmente um praticante de CrossFit que, a partir do momento que ele é limitado ao treino dele, ele entra e desce ladeira. Ele fica mais triste, a dor dele piora, existem fatores psicológicos, fatores viscerais. Então, quando a gente tem essa visão da própria osteopatia, a gente busca, de novo, vou repetir, o tiro de sniper, que é o que ele fez aí. Ele buscou a causa primária. A secundária é a lombar, até porque é uma articulação de maior movimento. O punho, de repente, pouco movimento. Então, é isso que a osteopatia dá, esse recurso que tanta gente está vindo atrás, né? Hoje a gente encontra muito osteopata tratando crossfiteiro dentro de boxe, justamente porque a gente está com eficiência em tratamento. Isso é extraordinário. Perfeito. Pode falar, Rômulo. Uma outra coisa que os pacientes saem sabendo do consultório é a diferença, por exemplo, entre fazer força, que é o que, de repente, a musculação traz para muitos ali, e muitos vieram da musculação também, e treinar força, né? Treinar força é algo muito mais complexo, né? É algo que demanda uma consciência corporal enorme. Então, você tem que partir da base do atendimento, a base do movimento, e fazer com que o paciente entenda que, para ele realizar um determinado tipo de movimento mais complexo, ele tem que passar pela base. É como se você... É como se o bebê, por exemplo, ele partisse do engatinhar para o andar, sabe? Sem ficar em pé, uma fase intermediária, por exemplo, entendeu? Então não adianta pular a fase, ele vai ter que voltar, ele vai ter que regredir. Uma hora ou outra ele vai ter que voltar. Ele vai ter que treinar essa mecânica do movimento, ele vai ter que treinar a base. Se ele quiser evoluir nos movimentos, se ele quiser permanecer na atividade de CrossFit, não tem como. Ele tem que treinar a base, ele tem que voltar, dar 2, 3 passos para trás, para depois dar um salto enorme lá para frente. Senão a lesão sempre vai aparecer, a lesão vai tirar ele do treino, a lesão vai afastar ele do CrossFit, e é a lesão que vai fazer com que ele saia falando mal do esporte, né, sendo que, por, de repente, uma imprudência ou uma negligência dele, ele se lesionou. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, uma coisa que não é para vocês responderem agora, mas para já irem pensando. Mas eu queria que vocês contassem uma história aí de um paciente que vocês atenderam, algum caso curioso que chama atenção, diferente, ou realmente que teve
um diagnóstico fora do que a gente chama de convencional. Vai pensando aí, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. E aí eu vou jogar uma bomba na tua mão agora, Alessandra, outra polêmica. Com base em tudo isso que a gente conversou até agora, quando que um praticante de CrossFit deve procurar um fisioterapeuta, quando que ele procura um médico, quando que ele procura um osteopata? Eu não sei nada do assunto, imagina que eu sou um mero simples usuário, eu sou um praticante, eu sou um leigo, eu sou engenheiro, por exemplo, e como é que eu vou saber qual que é o profissional que eu procuro para me ajudar a resolver o meu problema? Bom, vamos lá. O fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato. Então, a partir do momento em que ele decidir praticar qualquer atividade física, não só o CrossFit, mas que ele decidir ser ativo, né, ele precisa ter um fisioterapeuta para chamar de seu. E principalmente o CrossFit, que é um esporte funcional de alta performance, né, e de boa intensidade. É o que eu costumo falar assim, a intensidade é de alta intensidade, mas quem impõe a alta intensidade é você. Então, a alta intensidade de um cardiopata é diferente da alta intensidade de um indivíduo saudável, né? Então, saudável e ativo. E aí, o fisioterapeuta ele tem que estar presente na vida de qualquer pessoa. Ativa, sedentária, ele tem que estar presente. Acredito que um médico, ele tem que estar presente, né? Não sou muito dessa área aí da medicina, apoio os meus colegas também da área de saúde, mas assim, a gente precisa saber qual médico procurar, porque existe alguns profissionais que, na minha visão, é assim, se um praticante de CrossFit, um corredor, ele procura você, é porque ele quer melhorar a sua capacidade, a sua demanda, a sua performance no esporte. Então, para você procurar um médico, você precisa procurar um médico que entenda de CrossFit. Por quê? Senão, o que é que esse médico ele vai fazer? Ele vai te tirar do esporte. Porque o esporte ele já tem uma visão de que é lesivo, machuca. Só que é na visão dele. Então, na visão do médico. Nem sempre machuca, depende do como e quando você está fazendo. Quer falar, Érica? Tem um comentário que a gente faz aqui, eu acho que vocês também fazem aí. Crossfiteiro só atende crossfiteiro. Não tem como não praticante de crossfit, fisioterapeuta, vamos trazer para nossa realidade. Não ser crossfiteiro é diferente o atendimento. É muito diferente. E os crossfiteiros procuram crossfiteiros. Inclusive você também acho que já fez isso, né? Então é só para descer essa frase aí que é famosa nesse mundo nosso do CrossFit. Vai lá, Rômulo. Hoje em dia, ainda as pessoas, a maioria dos pacientes, tem a ideia de que o médico é o profissional de primeira escolha, né, para atendê-los, né, uma demanda, por exemplo, dor. Então, quando o cara ele é assíduo no CrossFit, ele pratica, ele quer evoluir nos movimentos, ele se importa com a dor dele. É diferente, por exemplo, de alguém da musculação. Eu fiz musculação por 15 anos, eu sei perfeitamente o que eu estou falando. Eu não ia procurar um médico porque eu estava com dor no ombro, por exemplo. Eu ia mudar de movimento, né? Mas só que no CrossFit a gente quer evoluir. A gente quer evoluir. E para evoluir a gente tem que tratar. E a primeira na mente que vem do profissional para tratar a dor é o médico, é o ortopedista. Então o cara vai lá. Então por isso que chegam muitas pessoas aos médicos falando que machucou no CrossFit. É porque o cara quer melhorar a performance dele, ele vai procurar mais, né? Mas só que todo paciente que vai ao meu consultório, ele sai de lá também entendendo quando ele deve procurar o médico e quando ele deve procurar o fisioterapeuta, que é exatamente essa pergunta sua, né? Eu falo para ele o seguinte, existem as lesões de parâmetros maiores, as bandeiras vermelhas, isso a gente tem que levar em consideração. Então, se ele tem uma dor que é uma dor de caráter inflamatório, uma dor química, uma dor que é pulsante o tempo todo, é uma dor progressiva, uma dor que não melhora com repouso, é uma dor que não melhora com a mudança de postura,
tá inchado, tá vermelho, tá quente o local, sinais explosivos da inflamação, isso não é com o fisioterapeuta, isso é com o médico. O médico vai avaliá-lo, né? Vai passar um anti-inflamatório, um repouso, aí eu explico também que não é um repouso absoluto, é um repouso controlado, né? E se ele sente dor ao movimento somente, isso nada tem a ver com médico, isso é com fisioterapia, isso é uma dor funcional, isso é uma dor ao movimento. Então, nesse caso, ele vai procurar como primeira escolha o fisioterapeuta. Né? Então, é basicamente essas distinções que eu jogo para o paciente e explico para ele, ensino ele. Falo, você sentiu uma dor, que é uma dor que está limitante, que é progressiva, que você não consegue melhorar, às vezes nem com o anti-inflamatório que você toma, né, se automedica, é algo que você tem que levar em consideração e procurar um médico. Agora, se é uma dor que você só sente ao movimento, está parado, não sente dor, mudou de posição, não sente dor, excluindo as bandeiras vermelhas, né? Traumas, por exemplo, acidentes, quedas, é com a fisioterapia. Perfeito. Eu colocaria ainda mais um conceito aí, né? Em geral, no esporte, né, a gente costuma ver muito o fisioterapeuta, hoje, principalmente o fisioterapeuta na área esportiva, é o profissional que está principalmente acompanhando esses atletas e acompanhando com programas preventivos. Esse papel do fisioterapeuta como cara curador ali, ele está cada vez menor assim no esporte de forma geral. E aí o osteopata, para pegar um sintoma e realmente fazer um diagnóstico mais sistêmico, que consiga envolver uma maior quantidade de variáveis que participam daquela manifestação final, o osteopata, por formação, né, a gente tem um pouco mais de preparo nesse sentido. E isso não é diminuir a importância de cada um desses três profissionais, né, para cuidar da nossa saúde. É só a gente tentar parametrizar para conseguir fazer as melhores escolhas e dar as melhores orientações. Perfeito, muito bom. Eu queria voltar naquela história do paciente, do caso do paciente lá, alguma história, alguma questão que valesse a pena ser comentada. Vamos começar pela ordem aqui de novo, então. Vamos lá, Alessandra. Me conta uma história aí de um atendimento que foi de alguma forma marcante para você. Bom, eu vou dizer que foi a minha história, né? Eu entrei, né, nesse mundo do cross. Eu tinha uma mobilidade muito ruim, principalmente ao agachar, e sentia muita dor no joelho. E aí, quando eu comecei no cross, por incrível que pareça, eu melhorei a minha mobilidade e melhorei a minha dor no joelho. Mas aí teve um determinado momento da minha vida em que eu senti dor na coluna, que é na lombar, né? E me tirou totalmente da modalidade. Me tirou, eu fiquei uns 15 dias sem conseguir nem vestir até uma peça íntima, porque eu estava muito travada. E aí procurei profissionais, procurei osteopatas, procurei médico. Aí eu lembro que até hoje, eu até dou risada assim, eu fiz um exame de imagem e no exame não deu uma hérnia de disco. Aí eu fiquei pirada, o que eu falei, não existe, eu não tenho hérnia de disco, como é que tá tão intenso assim que eu não tenho nada que justifique a minha dor, sempre por aquele culpado, né? E aí eu fui na bata e nesse momento assim, ainda estava montando o meu cório e esse osteopata me avaliou e falou assim, Alessandra, você tem algumas aderências, assim, tá quadrado lombar, tá com dores, alguns grupos musculares, tá para alguns ajustes. Tinha uma cicatriz na região. Tem ajustes aqui, mas você precisa mais para você. E aí ele fez ajustes consideravelmente e voltar à atividade física, né? Acho que é CrossFit, com adaptações, aquele negócio do ego, né? Via os meus colegas, assim, que a gente sempre competia, eu sempre gosto de treinar com homem, porque eu gosto de pegar carga muito alta. E aí, do nada, assim, treino em trio, me excluíam, porque eu já não estava treinando tão bem na intensidade que deveria. E aí eu fiquei, poxa, chateada. Aí, quando eu peguei a chave do consultório, com a sala toda pronta,
aqui na minha sala eu montei uma home box, né, justamente para avaliar os meus pacientes, então eu tenho todos os equipamentos aqui. E na prática, lá na box, eu não conseguia tirar a barra do chão. Era uma adaptação, eu colocava uma caixa para eu poder tirar em ringue, que a gente chama, que é na altura do joelho. E aí, quando chegou aqui no consultório, que eu peguei a chave, eu tirei as barras, coloquei no rack, tirei as anilhas, encaixei, fiz tudo certinho. E aí, quando eu parei assim, eu falei, como é isso? Como eu consegui fazer isso? Então, eu, como paciente, como praticante de atividade física, eu tive um pensamento assim, como é que tá? Sua prática na atividade, como é que está respeitando as etapas da sua vida e as práticas em si. Então, eu tive uma experiência muito comigo, senti na pele a minha dor, senti na pele a minha evolução, tive a visão mais ampla do que nem sempre a dói, né? Às vezes, olhar para a situação que você está passando e poder estar sendo acompanhado tem essa visão que existe silêncio que precisa ser ativado, mas nem sempre é onde a gente acha que precisa estar silenciando ele. Então, para mim, a melhor experiência foi comigo mesmo. Isso é um amadurecimento profissional, né? A gente parar de lutar com os nossos problemas e começar a entender melhor, né? Quais são os comportamentos, quais são as representações, o que isso quer dizer. Isso é muito bom, porque depois, na hora que a gente entende na gente, a gente pode levar isso também para a vida das pessoas, né? E acho que é por aí. Muito bom. Érica, e você? Me conte aí um causo bom que você experimentou na sua trajetória. Tem várias, né? Tem vários. Tem meu caso, mas eu não vou trazer para mim, não. Vou trazer para o paciente. Eu atendi uma paciente que ela sempre foi iniciante no CrossFit. Ela tinha 3 anos de CrossFit, ela não evoluía. A paciente, ela morava, acho que era em Minas, veio aqui para Salvador e começou a treinar na box que eu treino. Aí os coaches me indicaram porque ela tinha dor lombar. Tá, quando ela veio ao consultório, eu só olhei o pé dela. Eu só olhei que essa paciente, ela tinha, que a gente avalia desde que passou a porta do consultório, chegou no corredor para ver o paciente, a gente já tá vendo tudo, né? Essa paciente, ela tinha 2 cirurgias no tornozelo, os 2, e ela não conseguia colocar o pé no chão. Ela andava na ponta do pé. E ela treinava na ponta do pé. Só que os coaches, eles achavam que ela não consegue colocar a ponta no pé. E adaptando, né? Botando anilha embaixo, tentando fazer um cálcio ali que não funcionava de jeito nenhum. E ela não tinha mobilidade nenhuma. Ela não conseguia agachar, era só, chegava a 30 graus. E ela tinha muita dor, na verdade era uma dor pélvica, né? Lombosacra, na verdade. Então essa paciente, quando ela veio, eu já analisei essa questão do pé, só que ela tinha algumas alterações pélvicas, principalmente viscerais. Uma paciente que teve a questão da cesárea, tinha algumas relações ginecológicas, principalmente ovário. Então, eu já avaliei essa paciente, parte estrutural e parte visceral. E assim, de primeira instância, eu mexi no pé. Só que era uma paciente que a cirurgia dela tinha mais de 20 anos. Ela tinha muito medo, porque ela sentiu muita dor durante o trauma que ela teve, né? E a cirurgia foi assim, o médico, ela falou que ele foi bem, vulgarmente falando, carniceiro. Então ela sentiu muita dor durante a cirurgia, então eu estava mexendo em uma área que era sensível. Então até eu ganhar confiança para eu tocar ali, já era todo um trabalho, né? Então eu já fui para esse tornozelo nas técnicas mais funcionais, de aderência, né, de cicatriz, que a gente aprende muito na osteopatia isso. Então ela já foi ganhando confiança e o tecido foi se readaptando. E eu consegui modular de uma forma mais positiva esse tecido, diminuindo essa questão da sensibilidade. Ela começou a sentir melhor o pé dela.
de primeira instância para tocar no pé, ela já fez aquela defesa de tirar. Ela, Érica, eu não consigo. Aí eu fui devagarzinho, tendo um toque mais suave, sentindo a paciente, né? A gente voltando nessa questão da gente se conectar com esse paciente, sentindo a paciente, e ela foi confiando em mim, e o corpo dela foi começando a responder. Só que, assim, eu parti da periferia para o centro. Eu fiz o trabalho inverso, tá? Porque eu queria que essa paciente estivesse confortável. Aí depois eu vim para essa parte mais visceral, porque assim, por mais que eu tivesse melhorando a mobilidade dela, ela ainda estava com aquele quadro daquela dor sacrilíaca. E acho que eu fiz uns 4 atendimentos nessa paciente, 4 ou 5 atendimentos. Um atendimento foi visceral, um atendimento mais visceral, voltado à pelve, e em um atendimento eu reduzi essa dor no ombro-sacra dessa paciente. Só que ela tinha essa questão da aderência, só que aí entra outros fatores também, e o medo. A mobilidade dela tinha melhorado muito, ela já estava conseguindo caminhar, repousando o calcanho no chão, né? Só que ela tinha muito medo porque ela não sabia agachar. Ela ficou anos sendo adaptada no CrossFit, ficou anos sem evoluir no CrossFit, e isso emocionalmente para ela era chato. Ela disse que o treino era chato, porque ela não conseguia fazer o que tinha que ser feito, né? 3 anos de CrossFit, então ela tinha pelo menos que fazer um clean bem feito, né? Que é agachar, colocar a barra, que ela não conseguia. Então eu trabalhei essa paciente no gestual esportivo, eu trouxe para o aprendizado motor e fiz ela perdendo medo. E ela saiu daqui do consultório chorando, assim, de felicidade, porque ela conseguiu agachar, coisa que ninguém colocou ela para fazer. E também passei o dever de casa dela treinar descalça. Ela sentiu o pé dele. E passei para os coaches isso. Essa paciente evoluiu demais, e ela só tende a evoluir, que ela começou a se preocupar mais com a saúde dela, buscou um nutricionista, buscou prestar atenção em determinados movimentos, não faltar em treinos que tivessem movimentos mais complexos, porque ela faltava porque ela não conseguia fazer. Então eu trouxe uma qualidade de vida, e acho que não tem preço que pague isso para um fisioterapeuta do que ver um paciente fazendo o que ele se propôs a fazer, né? E essa paciente foi uma das que mais me marcou, assim, na minha trajetória. É muito legal porque, por mais que a gente esteja falando aqui de integralidade, da importância de achar disfunções primárias, não existe um caminho único para isso, né? Quando a gente está falando de uma série de coisas que estão influenciando um paciente, não é que a gente está falando que se não seguir a trajetória A, do A para o B, do B para o C, não é isso que, né? Não é esse caminho linear que tem que ser percorrido para que a gente consiga realmente suprir a expectativa e a necessidade do paciente. Pode comentar, Alessandra. Eu falo até pelo exercício em si que ela queria executar, que é o agachamento, porque o agachamento é um exercício básico, né? Que a gente faz o tempo todo, que é ir ao banheiro, é sentar para comer, enfim. Então, é um movimento básico que algumas pessoas que não têm essa responsabilidade tamanha com o paciente, pede o paciente até evitar fazer esse determinado exercício. Só que a gente precisa treinar o indivíduo para fazer o básico, né? E o que a Erika falou sobre treinar descalço, a gente sabe também que os pés e os olhos são captores posturais. Então, e que muitas vezes são negligenciados, né? Às vezes a gente não avalia a parte sensitiva do paciente, os olhos, como é que estão esses olhos, como é que estão os pés do paciente, essa pisada, se o dispositivo dele, o tênis, como é feito, né? Como está adaptado ao pé dele. Então, isso a gente precisa também avaliar. Eu peço sempre para os meus pacientes que têm essa dificuldade de agachar, deixa eu ver seu tênis, deixa eu ver a sola do seu tênis. Pisa sem ele. Como é que você faz isso? Então, isso a gente precisa avaliar também. E treinar descalça ou treinar com um tênis, né? Tanto para o CrossFit como para a corrida. Acho que o CrossFit nem tanto, porque o tênis do cross já é bem apoiado, né? Sem muito desnível, mas, por exemplo, um tênis de corrida tem inúmeras molas, inúmeros dispositivos para determinado tipo de pisada. Então, será que isso é fundamental? Vale esse investimento? Porque um tênis de corrida é caro, né? Um tênis em si é caro. Então, será que vale esse investimento ou você precisa
olhar para os músculos intrínsecos do seu pé, procurar um tênis básico, um tênis confortável e tudo isso para melhorar a sua performance, melhorar o seu agachamento. Então, isso precisa ser visto também. Perfeito, isso aí, muito bom. Rômulo, e a sua história? Quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta aí do CrossFit, né? E pegando um gancho aí da doutora Alessandra aí, ela falou em relação à funcionalidade, né? Muita gente acha que o CrossFit é para competidor, o CrossFit é um esporte de competição, não tem nada a ver, o esporte traz muita funcionalidade para as pessoas que praticam no dia a dia, né? O agachamento nada mais é do que um padrão de movimento funcional, né? E é essencial aí na vida nossa, né? A minha história é o seguinte, vou começar ela falando assim, que uma coluna saudável não é uma coluna que não tenha nenhum tipo de lesão de estrutura, por exemplo, hernia de disco, protusão, artrose, nada disso. Uma coluna saudável é uma coluna sem dor, né? E baseado nisso eu vou contar a minha história, né? Eu até falei um pouco dessa história aí no congresso, que me trouxe muita felicidade. Uma atleta da boxe, o nome dela é Carol, ela se lesionou fazendo um movimento que para ela era um movimento simples, ela já estava no CrossFit já tinha algum tempo, que era um movimento chamado de deadlift, que é tirar a barra do chão, né, e trazer para o nível da cintura. E ela machucou, ela estava com uma carga, se eu não me engano, de 45 quilos, era uma carga pequena, e ela se machucou ao ponto dela deitar no chão, gritar de dor, parar o treino, né, e ela ficar ali deitada ali uns 10 minutos para ver se melhorava um pouco a dor dela, se ela conseguia ficar em pé, né. E ela nunca tinha feito nenhum atendimento de fisioterapia. E quando ela chegou para mim, eu conversei com ela, falei, Carol, é agora que você tem que dar não um passo para trás, mas 3 passos para trás, vamos voltar na base, vamos voltar na mecânica do movimento, vamos aprender como deve ser feito. E ela realmente comprou o atendimento e se dedicava ao extremo a esse atendimento, né? Até que ela conseguiu, já sem dor, superar um pouquinho a carga dela, em torno mais ou menos de 55 quilos ali, levantando. E quando ela levantou essa barra do chão já sem dor, dentro de um padrão de movimento extremamente correto e bonitinho, ela praticamente chorou, né? Ela ficou tão emocionada, ela tremia, mas só que a maior felicidade foi ver ela batendo o PR dela, né, que é o personal record, quando ela treinou esse movimento, que foi com 115 quilos, ela conseguiu tirar do chão. Né? Ela se machucou com 45 e depois conseguiu um PR de 115 quilos. Isso para mim assim, foi muito bom, né? E ela é uma atleta de CrossFit. Agora, uma outra experiência que eu tive, que também eu acho que vale a pena ser dito, esse paciente ele já não era um atleta de CrossFit, mas ele foi utilizado dos movimentos do CrossFit para melhorá-lo. É um paciente que, quando ele me procurou, ele estava com 20 anos de idade, mas desde os 18 anos ele recebeu um diagnóstico de hérnia de disco e 3 médicos queriam operá-lo, com 18 anos de idade. 3 médicos. Ele não quis, a mãe não autorizou a cirurgia, ele morava em um outro estado, veio para Goiânia, e aqui a gente teve a oportunidade de atendê-lo, e eu vi que ele não tinha necessidade, apesar de ele ter as protusões discais, não era algo que vislumbrava uma cirurgia assim. E ele foi reabilitado dentro dos conceitos do CrossFit. Né? A gente fez somente 8 atendimentos, 8. E ele, quando ele me procurou, ele usava uma bengala. Desde os 18 anos usando uma bengala, ele não conseguia fazer uma descarga de peso, né, unipodal, porque ele sentia uma dor extrema. Eu não conseguia ficar, nem descarregar peso na perna esquerda dele, que era a perna comprometida. E depois de 8 atendimentos, foi assim, impressionante, ele agachando, ele subindo carga, ele pegando peso, coisas que ele nunca pensou que ele iria voltar a fazer na vida, né? E utilizando 2 padrões de movimento CrossFit. Érica, quer fazer um comentário? Quero. Tem uma questão também que acho que é importante a gente falar um pouco sobre quando a gente está falando com 3 praticantes de CrossFit há mais de 5 anos, ou seja, a gente já está padrão assim avançado, né? Então a gente já sabe como é cada paciente, como é cada movimento. Não, tá assim.
Enfim, o que acontece? Há uma curiosidade muito boa nisso, na questão da gente praticar, levar a sério a prática do CrossFit e evoluir durante o tempo, né? Eu cheguei no estado de prática do cross e eu queria fazer um movimento, que é um movimento da ginástica, que ele é complexo, que é o MU, Muscle Up, tá? É um movimento é um movimento da ginástica que você tem que passar o seu corpo da barra, você está acima da barra. Então, é um movimento de mais avançado, que a gente chama de RX no CrossFit. E eu comecei a treinar esse movimento. E, assim, poucas pessoas fazem esse movimento lá na box. E poucas pessoas, principalmente as mulheres, poucas mulheres faziam esse movimento. A partir do momento que eu comecei a treinar esse movimento, eu comecei a entender por que determinados pacientes, principalmente os RX, tinham dor, principalmente na articulação do cotovelo. Principalmente o aumento de volume que eu tive do movimento de ginástica. Eu treinava ginástica quase todos os dias. Então a gente volta aí para o head coach, para o coach, a periodização da box. Como está sendo essa periodização no índice de lesão, por exemplo, de ombro, que é o que a gente mais vê no cross, né? Então, será que essa periodização tá de acordo com as normas, as regras do CrossFit? Como é que está esse volume de ginástica? Então, eu treinando muscle up, eu consegui fazer o muscle up, mas eu comecei a sentir muito meu bíceps e meu cotovelo. E eu comecei a entender por que tantos pacientes, os RX, vinham com essa dor em bíceps e essa tensão maior em cotovelo pelo volume. E quando eu comecei a atender esses pacientes, eu começava a perguntar se ele fazia o muscle up, em quanto tempo ele começou a fazer, se ele estava treinando, como é que estava essa questão de treino para fazer o movimento. E eu comecei a entender e falar a língua deles. Eu comecei a falar a língua dos avançados no CrossFit. Então, isso, como profissional, é um lado muito positivo, porque não sei como é com a Lei, com o Rômulo, normalmente eles procuram quem sabe o que eles estão falando. Pô, eu vou procurar a Erika, porque a Erika faz muscle up e eu tô sentindo dor no muscle up. Então, foi muito positivo como fisioterapeuta eu ter evoluído nesse movimento e para eu entender o que estava acontecendo com o padrão de paciente que eu estava começando a atender, que eu estava pegando ali naquele momento. Só para complementar aí a importância da gente treinar e tal, e entender melhor. É bom, e eu queria até fazer uma outra pergunta, acho que é muito relacionado a isso que você está comentando. O Alessandra, como é que é a relação de vocês, fisioterapeutas, osteopatas, com outros fisioterapeutas, com os coaches lá, treinadores, com médicos que atendem esses pacientes? Como é que é a conversa entre vocês? Como é que é a repercussão do trabalho que vocês estão desenvolvendo hoje com esses colegas? Vocês podem me falar alguma coisa sobre isso? Posso, sim. Em relação aos coaches, né? Os próprios coaches, eles têm muito mais contato com os seus alunos, né? Pelo fato de estar visitando, vendo os alunos diariamente, conversando com ele, batendo papo, vendo de perto a sua dificuldade, a sua restrição. Então, os coaches, eles que indicam, né, os pacientes para a gente. Olha, procura a Alessandra, procura a Érica, o Rômulo, que ele vai te ajudar nisso, né? Então, a relação fisioterapeuta-coach, ele tem que estar em conjunto, né? Tem que estar ali, porque o coach, ele precisa entender que sentir a dor não é normal, e o fisioterapeuta, ele tem que responder com o estímulo certo, né, no que precisa corrigir. Em relação a médico, eu tenho um pouco contato com o médico ortopedista do CrossFit. Eu conheço um, né, aqui, ele é especialista em joelho, e que quando vem uma queixa de dor no joelho, eu indico ele. Por que eu indico ele? Porque ele pratica atividade. Então, esse é um médico que eu falo assim, vá lá, ele vai te avaliar da forma correta e ele não vai te tirar do esporte. Mas em relação a outros médicos assim, eu não tenho muito contato. Com coach e fisioterapeuta, eu acho que a gente tem que falar a mesma língua, né? Nem ele estimular para que o aluno, ele sobrecarregue determinada articulação com determinado movimento,
e ele indique que aquela dor não é por conta da fadiga muscular, não é por conta da carga que aquele aluno ele vai pegar, mas sim porque existe uma disfunção ali e precisa ser corrigida, precisa ser olhada com outros olhos, né? Então, a relação da gente deve ser muito boa e devemos falar a mesma língua. Beleza, beleza. Concordo. Ô, Rômulo, agora mudando um pouquinho. Como que um fisioterapeuta hoje deveria se preparar para atender esse público? O que um fisioterapeuta qualquer aí fala assim, eu gostaria de entrar dentro desse nicho aí, eu gostaria de atender essa galera praticante. Quais seriam as primeiras orientações assim de como que essa pessoa deveria se preparar para isso na sua visão? E emendando já, é possível fazer um atendimento para um praticante de CrossFit por teleatendimento? Bom, faz o curso FMR, ele vai aprender bem. Bom, brincadeira. Brincadeira à parte aí, porque o meu curso é justamente para isso, né? Mas esse fisioterapeuta que quer aprender um pouco a respeito do CrossFit, Bruno, eu não vejo outro meio se ele não estiver conectado com o esporte, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é igual nós três fizemos, é conhecer o esporte, é conhecer a metodologia. A metodologia do CrossFit ela é sensacional, né? Então, a partir do momento que você conhece a metodologia, que você pratica o esporte, abre muito a sua cabeça, né? Então, não adianta eu tentar falar para um fisioterapeuta que queira atuar com CrossFit, eu posso passar todo, né, um curso para ele, uma mecânica, mas ele vai entender melhor o que eu passar para ele se ele praticar o esporte, né? Logicamente, ele pode atender um atleta de CrossFit ou um aluno lá do CrossFit se ele não praticar o CrossFit? Pode. Ele pode sair muito bem nisso. Mas quando ele tem a sensação do movimento, ele tem a experiência dele, essa experiência pode ser passada para o aluno, né? Ele pode orientar de uma forma melhor o aluno. Tem exercícios, por exemplo, que eu só oriento porque eu faço, né? Eu consigo orientar melhor porque eu faço. Eu sei o que o paciente está se passando. Eu, atualmente, estou com lesão de ombro, né? Então, eu sei os movimentos que eu não estou conseguindo fazer momentaneamente, eu sei as adaptações que eu tenho que fazer, né? E isso a gente só consegue na prática, na vivência, né? E a outra pergunta foi? Do teleatendimento. É possível fazer um atendimento para um praticante de CrossFit por teleatendimento? Bruno, eu nunca fiz, mas eu acredito que seja possível sim, dependendo da queixa do paciente, né? Eu faria algo relacionado com mobilidades, porque mobilidade tem como eu enxergar o paciente fazendo e tudo mais. Então, por exemplo, se ele me relata que ele está com uma dor no joelho e não sofreu um trauma direto, por exemplo, certamente o problema dele não está ali no joelho, né? Está à distância. Então, pode ser tornozelo, pode ser quadril. Então, eu orientaria, por exemplo, algumas mobilidades relacionadas com essas duas articulações, né? Eu estou com dor no ombro, vamos tentar fazer isso, essas outras mobilidades aqui de ombro, de torácica, vamos tentar alguns movimentos de cervical, porque às vezes pode ser uma disfunção cervical, né? E dessa forma, eu acredito que teria como sim, né? Agora, o movimento em si, né, a correção do movimento em si, eu já acredito que não. A base talvez teria, né? A base, por exemplo, tem um exercício que a gente chama de good morning, que é a inclinação anterior do tronco para frente, que ela é a base de todos os movimentos do LPO. Movimento de snatch, movimento de deadlift, tudo esse exercício de base chamado de good morning, que é o bom dia, teria como, por exemplo, eu explicar, né, para esse aluno, para esse paciente, de forma telepresencial, sim. Beleza. Eu também acho que, lógico que tem limitações, mas é aquela história do que a gente já conversou aqui. Nem todo lugar do Brasil, nem toda cidade tem um Rômulo, uma Érica e uma Alessandra para prestar bons serviços. Então, é importante que a gente crie perspectiva e possibilidade, né, para que essas pessoas possam chegar lá. Só complementando o que a doutora Alessandra falou, que dor realmente não é normal, né, você sentir dor, isso não é normal. Mas só que a dor, ela também não é uma contraindicação absoluta, ela é só um sinal de controle,
né? Se você entender a dor desse paciente, você pode orientá-lo muito bem, mesmo ele tendo dor. E ele não afastar ele, por exemplo, da atividade do CrossFit. Agora eu queria uma outra informação aí referente a principalmente a prática de atendimento. Érica, como eu, fisioterapeuta, deveria fazer para divulgar o meu trabalho especificamente para lidar com esse público? Eu devo trabalhar fazendo post, anúncio no Instagram, eu devo fazer anúncio em jornal e revista, eu devo fazer anúncio na televisão? Me fala, de acordo com a tua experiência aí, quais as estratégias que você acha importantes para divulgar o teu trabalho? Se a gente for pegar esse nicho aí da box, você tem que estar lá treinando e você tem que se comunicar com as pessoas. Eu, principalmente no início da minha carreira, eu tinha que saber, todo mundo tinha que saber que eu era fisioterapeuta. Todo mundo, eu já chegava, não, eu sou fisioterapeuta. E eu fazia uma estratégia de tipo assim, eu avaliava, eu olhava assim, eu falei, ó, o movimento não tá legal, filho. Aí eu ia lá no aluno e falei assim, sua lombar tá doendo, né? Ele, como é que você sabe? Eu, não, eu sou fisioterapeuta, deve estar acontecendo isso e isso. E eu começava a conquistar ele de uma forma muito positiva. E até informações, socializando com os coaches, você socializando com a própria Box, você estando presente naquele social, né? Acho que é o melhor marketing que a gente tem aí. E essas estratégias de fala, eu sempre usei muito essas estratégias de fala para ele saber o que eu estou dizendo, da forma que assim ela entende do assunto. Teve uma paciente mesmo que uma das coaches ia dar uma aula, um aulão que às vezes acontece assim, né, de mobilidade. E essa coach, a gente tinha uma relação de amizade muito boa, a gente tem uma relação de amizade muito boa. Ela veio para mim falando de uma aluna que estava com muita dor de coluna e ela queria muito participar, só que não podia participar. Aí eu dei informação, ó, diz a ela, manda esse áudio para ela ir sim. E a coluna dela precisa de movimento e isso vai ajudar até ela a melhorar a dor. E foi o que aconteceu. Ela ficou maravilhada com essa informação e ela bateu no outro dia aqui no consultório. Ela, Érica, eu tenho que te conhecer porque eu estava em casa chorando, já agoniada, porque eu não conseguia treinar. E você, aquela aula de mobilidade me ajudou, a informação que você deu me ajudou. E isso cativou, é uma forma de você resgatar, trazer a atenção do paciente para você. Você fez uma pergunta bem interessante para Romulo, Bruno, sobre a atuação de outro fisioterapeuta na box, né? Acho que ele não falou sobre isso, mas acho que você perguntou isso. É engraçado você até perguntar isso, porque é uma realidade que acontece muito comigo. Na minha box tem acho que deve ter uns 4 fisioterapeutas, né? Principalmente 2, eu e a outra que atuava mais. Agora entrou outro aí que eu não conheço. E o que acontece? Eu não sabia dessa fama, eu fiquei sabendo outro dia pelos pacientes, e o coach faz assim, ó, tá com dor muscular, é fulano, agora se ninguém resolver o seu problema, procura a Érica que ela vai resolver. Então, assim, eles mesmos já faziam esse nicho, né, vou mandar para fulano, vou mandar para ciclano. Então, isso é bacana, porque até eu indicava para ela, para essa outra colega, ó, essa parte aqui eu não faço liberação, então procura fulana, ó, essa parte aqui de estabilização eu não faço, procura outro profissional aí, outro colega. Então, eu acho bacana a gente interagir nas especialidades da fisioterapia, né, entre os colegas de uma forma, é um marketing, porque a gente faz um nicho de onde mandar cada um. Isso ajuda muito, dá para todo mundo, tem espaço para todo mundo, não precisa ser dominante em uma box, não, eu acho bacana essa parte. Alessandra. Só complementando aqui a resposta da Érica, tem uma frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, você quer divulgar o seu trabalho, eu acho que rede social ela é um dos principais meios de comunicação hoje em dia. Então, é importante que você poste bons conteúdos, né? E você conversar com o coach também, né? Eu tenho um costume de atender os coaches. Às vezes eles fazem encontros e tal, e eu gosto de estar presente, gosto de conversar com eles, porque numa reunião eu posso agregar de alguma forma até aos treinamentos do coach, né? Porque eles precisam saber como mobilizar,
eles precisam saber preparar o paciente. Então, o educador físico ele tem uma visão, o fisioterapeuta ele tem outra. Então, você conseguindo colocar o seu ponto de vista também é bom. Pelo menos comigo, quem mais indica são os próprios coaches, né? Então, ele fala, lá também tem outra fisioterapeuta que atua também, mas ele vai em Alessandra, tá sentindo isso? Tem uma fisioterapeuta que te ajuda, ela até treina aqui e tal, e aí mostra a rede social, eu posto algumas coisas da CrossFit. Então, acho que você quer se divulgar a rede social e o profissional que está ali marcando o território diariamente, que são os coaches. Perfeito. Érica. De postar, principalmente os treinos, não só para o nicho da nossa box, né? Mas para outras boxes. Eu tenho paciente que me procura, me passou seu contato porque falou que você trata crossfiteiro e eu vi na sua rede social você realmente treina. Então é importante a gente postar também, falando sobre o assunto e fazendo, né? Executando a prática para ele dizer, realmente ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está falando. A rede social também, ela é uma ferramenta, não é a minha de primeira instância, mas é uma ferramenta que a gente usa para uma forma de cartão de visita, que é bem importante para a gente nessa área, principalmente da osteopatia. Perfeito. Eu concordo aí também que o primeiro desafio é a gente poder... Romulo, pode complementar que depois eu falo. Uma das estratégias que eu uso, né, já utilizei muito há um tempo atrás, mas eu ainda continuo utilizando ainda, hoje numa menor escala, é a questão dos recoveries, né? Os campeonatos de CrossFit, eles têm uma visibilidade muito boa, né? Então, quando a gente está envolvido nesse meio, nos grupos de recoveries, né, a gente tem a oportunidade de atender atletas não só da nossa box, mas também de todas as outras boxes, até de fora da cidade, né? E isso agrega muito valor, porque você tem que pensar rápido, você tem ali 10, às vezes 15 minutos para poder resolver o problema do atleta, para o atleta poder voltar a competir novamente em uma outra prova. E quando você consegue fazê-lo competir, e ele consegue competir com qualidade, ele fica muito grato. Né? Algo que talvez ele não conseguisse sem o recovery, né? Então, quando ele tem dor, ele vai saber também quem ele pode procurar para poder resolver o problema dele. E uma outra coisa que eu estou fazendo atualmente que está dando muito resultado para mim, eu combinei com o dono da box que ele me passasse de 15 em 15 dias os novos alunos, as novas matrículas que entram na box e as rematrículas, né? As renovações de matrícula. Aí ele me passa e eu envio um WhatsApp para essas pessoas falando um pouquinho a respeito do serviço, né? Falando que fico feliz de elas terem escolhido o CrossFit como esporte, estarem na box e tudo mais, e me apresento, coloco meu Instagram lá para elas visitarem meu Instagram, e isso tem me trazido um retorno muito bom. Muito bom. O primeiro desafio é a gente ter um bom serviço, né? Oferecer algo com qualidade. Eu acho que aqui nesse papo aqui é incontestável a importância do trabalho que você desenvolve com esses praticantes, com esses atletas, né? Isso é incontestável. O segundo desafio é fazer com que as pessoas conheçam esse trabalho para que elas possam se beneficiar dele. Então, esse é um belíssimo complemento aí de tudo que a gente está falando. E galera, o papo está muito bom, está excelente, mas nosso tempo está terminando. Então, eu queria que vocês deixassem aí as mensagens finais, né, em relação a esse papo todo. E mais, eu queria que vocês deixassem aí o Instagram de vocês para que as pessoas que forem assistir esse episódio, para que elas possam entrar em contato, tirar dúvida, marcar consulta e assim por diante, tá? Então, Alessandra, por favor, as suas considerações e os seus contatos, por favor. Bom, a mensagem que eu quero passar é: não desista se você gosta de um esporte, não mude desse esporte por conta de dor, por conta de alguma limitação, que pode ser resolvida com os bons profissionais. Então, se você pratica aquele esporte, viva intensamente ele e cuide da sua saúde para que você consiga se manter
por um bom tempo. Meu contato minha rede social é @alessas.fisio. Então, quem quiser conversar, bater um papo, discutir casos clínicos, discutir a sua história, estou lá aberta para isso. Obrigado, viu? Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Érica, suas considerações e seus contatos. Eu queria agradecer também a todos os colegas aqui presentes, foi um papo muito bom, uma conversa muito rica, né, e destrinchar coisas que é mito, enfim. A minha mensagem seria mais voltada para os fisioterapeutas, né, principalmente para os nossos alunos da escola, né, de osteopatia e Brafim. Tudo que foi falado aqui é muito rico, principalmente as dicas. O podcast é bem interessante porque a gente pega dicas de experiências de cada profissional. Então, assim, quem tem interesse nessa parte de CrossFit, é um mundo muito amplo, é um mundo que cada vez mais está crescendo. A quantidade de pacientes que a gente tem recebido, a quantidade de boxes que tem aberto em cada estado, isso faz com que a gente tenha um acesso mais fácil, né? O primeiro contato com esses pacientes, então é uma forma aí de iniciar uma carreira. Então é bem interessante estar presente no esporte. E então é um meio de começar a captar, né? Um meio de começar a iniciar, né? Colocar a mão, colocar em prática. A prática que leva à perfeição. Então, quanto mais eu tenho praticado, quanto mais eu estou ali olhando, eu vou saber como tratar da melhor forma, quais são as estratégias que eu vou usar. Cada um vai ter a sua aqui, cada um teve a sua. Isso foi bem bacana. E minha rede social é Érica Palos, fisioterapeuta. O nome é meio grande, né? Mas é fácil de achar. Então, quem quiser tirar dúvida, conversar, até os alunos mesmo, sempre que estou respondendo, eu gosto de falar sobre isso. Estou à disposição e vou agradecer para vocês. Legal, a gente sempre vai colocar aqui o arroba de vocês também, a gente já deixa marcadinho para todo mundo não ter perigo de errar. Muito obrigado aí pela tua presença, participação e suas contribuições. Rômulo, sua mensagem final e seus contatos. Eu quero agradecer a Ebrafim, a Podfisio e a Fisiocor pelo convite, né? Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar desse esporte que eu fico entusiasmado em falar dele e eu gosto bastante. Né, quando você gosta de algo, você quer passar isso para frente, né? Mas eu entendo que existem pessoas que realmente gostam desse esporte, vão praticar, e outras que preferem outros tipos de esporte, e eu respeito isso também, né? Deixar a mensagem que o CrossFit realmente é para todos, mas nem todos os movimentos, todos podem executar, né? E o CrossFit é uma filosofia, é uma comunidade peculiar, né? Quem está envolvido no meio vai saber o que eu estou falando, né? Mas eu fico muito agradecido pelo convite aí, Bruno. Meu Instagram é Romulo SN Físio e meu telefone 62992667351. Quem for de Goiânia, faz uma visita pra gente. Abraço. Perfeito. E só lembrando, assim, o Rômulo tem um curso para ensinar fisioterapeutas, né, de maneira mais técnica, mais específica, a lidar com o paciente, né, do CrossFit. Então é um curso que está muito bem estruturado, que tem pilares assim bem consistentes. Então recomendo aí que vocês entrem em contato, peçam informações. Quem gosta da área, quem já está na área, quem quer entrar, acho que é uma excelente oportunidade aí de dar um belo start. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Para vocês aí que estão ouvindo ou assistindo, né, esse episódio, meu pedido final é compartilhem, façam seus comentários, mandem para os colegas, critiquem. O que a gente quer é ouvir o que vocês têm a dizer a respeito desse tipo de formato de comunicação que a gente tem criado aqui na área da fisioterapia e da osteopatia. Então, valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.